aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai falar da volta daqueles que nunca foram, daqueles fantasmas que sempre estão no ar e sempre voltam. Sérgio Moro, a gente vai ter que falar dele hoje aí porque você deve ter acompanhado. Celso de Mello quer obrigar Bolsonaro a depor. E mais do que isso, ainda quer liberar que o advogado Sérgio Moro faça perguntas ao presidente, sabe? Toda aquela questão que Bolsonaro interferiu na PF. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também do Alexandre de Moraes, que voltou com tudo aí no entrevista do pessoal da Abrage, falando do pessoal do fake news, lavagem de dinheiro. Cara, negócio complicado, a gente vai falar sobre isso. Mas na verdade o mais importante quando eu falar sobre isso, gente, é TSE. TSE. Até porque a gente já ouviu falar várias vezes que uma das ideias era derrubar Bolsonaro no TSE. A gente também vai falar aqui do Fux, do STF. Pode parecer pouca coisa, é saída do Fux aí no lead, mas tem umas coisinhas por trás. Também vai falar sobre a pauta dele, algumas coisas que já vem se confirmando, que a gente vem falando assim há alguns dias. Vamos falar também de eleições, do Átila. Vamos falar aí do líder do... Gente, o líder do governo veio me falar que a Lava Jato foi meio que parcial e, sabe, meio que trabalhou para não deixar Lula participar das eleições. Tirar Lula das eleições. Eu falei, cara, líder do governo, como é que tu fala isso, cara? Isso é falar de petista. Tem uma coisa aí do Alcolumbre também, parece que vai dar pra ruim, a PEC dele não vai dar pra frente. Tem mais umas besteirinhas, notícia bola no final. E é isso aí. E vamos começar aqui, no falando do vídeo, a gente vai lembrando de mais coisas. Então, falei pra vocês no vídeo de ontem. Ontem um dos assuntos principais, na verdade essa semana teve dois vídeos assim que eu gostei bastante de fazer e recomendo para quem não viu ainda. Um é o vídeo que eu comento sobre a ida do Fábio Faria no Pânico e por que eu acho interessante, porque tinha muitos assuntos que estava meio nebuloso, a gente não sabia qual era o posicionamento do governo, como a PL 2630, essas questões relacionadas a fake news, sabe, essa questão de Bolsonaro estar um pouco mais calado, o que tem por trás disso, se existe possibilidade do governo se aproximar da Globo. Então ele respondeu muita coisa bem direta. E o outro vídeo foi o vídeo de ontem, que a gente fala aí da nova Rota da Seda, o Dória fazendo lobby para meio que vender o nosso país para aquele país lá do Oriente, você deve saber, aquele país assim bem vermelhinho. E aí, meus amiguinhos, temos aqui hoje, mais uma vez, para falar do lead. No vídeo onde estava falando como o presidente do lead China estava aí mostrando como a gente tem que fazer negócio sem ideologia, só questões técnicas desse negócio. Nova revolução na internet. E aí o mesmo grupo lead aí vai estar entrevistando o Fux dia 5 de outubro. 5 de outubro. E o que é que tem interessante por trás disso? A gente sabe que o lead tem interesse de muita coisa. E o Fux, querendo ou não, ele já deixou claro que enquanto ele estiver na presidência, o STF aí vai estar seguindo uma certa linha que vai ter 5 eixos baseados aí na Agenda 2030 da ONU. Aí você vê, né, cara, começa a ficar meio estranho. Mas vejam só, não é qualquer lead que ele vai, né, o lead do Rio, lead Rio. Olha a foto do vídeo de ontem, tá o André Marinho com o Witzel, tá aí em cima lá o Henrique Meirelles, outras pessoas. Quem não viu o vídeo de ontem, o André Marinho, ele é um dos líderes do Lead Futuro, né? Ele é o líder do Lead Futuro lá no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, será que o André Marinho, o pai dele, o Paulo Marinho, será que em algum momento eles poderiam ter tido uma certa proximidade com o Fux, até para convidá-los para uma entrevista, né? Essa palestra aí, não sei o que ele vai fazer lá no Lead por hora. Então vejam só, essa matéria aqui apareceu, acho que aqui no canal a primeira vez, no episódio 37. A gente tá aqui no 331, então quase 300 dias atrás. 10 meses, gente. Lá no início de governo, tem uma matéria sobre Bebiano que diz assim, ó. Núcleo duro da campanha de Bolsonaro está dividido. E o que é que tem interessante aqui? Falava que Bebiano havia conhecido Paulo Marinho no escritório do Sérgio Bermudes, lá na época. Sérgio Bermudes, tem até uma piada que diz que ele é uma das poucas pessoas que entra de bermuda no STF, né? O Bermudes, ele realmente tem um trânsito muito bom, não é um advogado pequeno, é um advogado extremamente renomado no Brasil, muito caro, e eles se conheceram lá. Criaram uma relação. Vocês sabem que eles são amigos há mais de 30 anos, é como se fosse assim, um tio pro André Marinho, naquele Menino do Pânico. Realmente aí era um em carne, os dois. E aí o Paulo Marinho é também o suplente do Flávio Bolsonaro, ou seja, se Flávio Bolsonaro cai, quem assume o Senado é o Paulo Marinho. E vejam só que interessante é esse daqui agora. Outra matéria do lado do início do ano passado. Quem é Gustavo Bebiano? E aí falava que ele é formado em Direito pela PUC do Rio, na família abastada. Ele é neto do ex-presidente do Botafogo. E aí ele atuou na carreira jurídica, começou, né, no estágio do escritório do renomado Sérgio Bermudes, onde ele conheceu quem? A trainee Mariana Fux,
filha do atual ministro do STF, Luiz Fux, né? E hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. De lá, Bebiano migrou para o cargo de diretor jurídico do Jornal do Brasil, onde estreitou relações com o empresário Paulo Marinho. E dizem as más línguas que ele dava carteirada de falar assim, ó, eu tô batendo papinho com a Mariana Fux, esse é o nível de acesso que eu tenho lá em Brasília, na parte jurídica. Então vejam só, né? E aí você vê, pô, o Fux indo no lead. Parece que as famílias, em algum momento, né, tem uma certa aproximação. Então vale a pena ficar de olho nisso. Outra coisa aqui que aí realmente vem se confirmando, falei para vocês, sei lá, durante essa semana aqui, tinha tido uma certa conversa que por hora os pleitos do pessoal do STF era tocar mais assim um barco, reformistas, vão deixar meio de lado essas questões assim mais morais, vão ficar evitando, porque o Brasil tem que andar, até porque senão o orçamento de todo mundo vai ser prejudicado e o STF não quer deixar de comer lagosta. E aí sai a matéria da Folha falando, ó, novo presidente do STF, Fux, evita polêmicas como drogas e aborto e pauta divisão de royalties para julgamento. Então, olha, eu vou deixar de fora. E eu falei para vocês ontem, antes mesmo de sair essa matéria. Essa matéria aí saiu no final da noite de ontem e no início da manhã. Quando eu soltei o vídeo da manhã, eu falei, ó, galera, acabei até ouvindo aquele podcast do antagonista que falava, ó, tem lá uma lei que vai descriar aqui, ó. O magistrado evitou levar para análise conjunta da corte processos que discutem a descriminalização, que já tinha pedido vistas lá atrás, Teori Zavascki tinha pedido vista, mas Alexandre de Moraes falou, não, pode tocar o barco, onde o Barroso e o Fachin falaram que só o oréganozinho pode liberar, mas o Gilmar Mendes falou, ó, libera tudo se for usuário. Então você vê, o pessoal vai dar uma pausada, mas tem um problema, tem um grande problema. O STF não tem chefe. Todo mundo pode trabalhar via o quê? Decisão monocrática. E aí, isso aqui também falei para vocês. Eu falei, gente, o STF, por mais que a conversa seja dar uma pacificada e tocar o barco, eles não vão cancelar o inquérito das fake news. Eu falei isso lá atrás. Quem assistiu o vídeo lembra, eu falei, cara, eles vão sentar em cima, até porque se eles cancelarem, a gente vai falar, aí, ó, vencemos a guerra, o povo ia assim, fazer firula. E ele fala assim, ó, o Fux deve prorrogar inquérito das fake news como forma de defesa institucional do STF. Não, aqui, vai ficar de boa, nunca se sabe. Tá prorrogando, mas uma coisa é o Fux, outra coisa é o Alexandre de Moraes. Não tem chefe, né? É monocrático. O cara ali só tem aquela rodízio que vai mudando a cada 2 anos o presidente. Cada um vai uma vez. E aí, meus amiguinhos, STF, Celso de Mello. Vocês devem ter visto, já devem ter alguns comentários, a gente vai olhar algumas coisas mais específicas sobre a obrigatoriedade, né, que segundo Celso de Mello falou que Bolsonaro tem de comparecer e depor pessoalmente. E aqui até umas coisas estranhas, que você vê assim, ó. Estranho não, as coisas que a gente merece que a gente discuta. Bolsonaro fica contrariado, mas é aconselhado a não reagir a Celso de Mello. O presidente deve prestar depoimento pessoalmente em inquérito sobre interferência na PF denunciada por Moro. Quando eu leio assim, ó, aconselhado a não reagir, significa o quê? Que ele vai participar sem recorrer, sem nada? Então eu já fico olhando assim, já acho que a matéria às vezes faz de propósito isso daí, mas beleza. Porque alguma coisa realmente ia ser feita. Eu não acho que ele só vai, não vai dar nenhum comentário, do jeito que tá aí, ele vai lá depois e vai embora. Não acho que vai ser bem assim. E aí diz que ele estava lá, reunido no Palácio do Planalto, junto com o Levi, também diz que estava com Mendonça, e diz assim, ó, a ideia é que Bolsonaro evite o embate e encontre uma estratégia para enfrentar o problema. Ele poderá recorrer para ganhar tempo. Nesse caso, a decisão poderia ser tomada pelo plenário do STF, e não por um único ministro. Detalhe, Celso de Mello deixará a corte em novembro, quando aposenta compulsoriamente. A reunião com o titular da AGU e com André Mendonça e Jorge Oliveira foi convocada assim que Bolsonaro voltou de viagem à Bahia. Esta discussão está em discussão até mesmo a conveniência do presidente ao ser ouvido ficar em silêncio. Então, assim, não é meio que não é reagir. O pessoal tá vendo meio o que é que vai fazer. Vai, não vai peitar, vai falar, não vou, manda aí uma condução coercitiva, me obrigue aí. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso, não acho mesmo, até porque ele falou, não serei eu que vou quebrar aí a questão da democracia, não serei eu que eu vou romper esse caminho. Mas vejam só, a decisão de Celso de Mello
vista no Palácio do Planalto como de cunho político. Está sendo considerada a terceira investida do decano contra o presidente. Interlocutor de Bolsonaro acredita haver uma má vontade de alguns ministros do STF contra o presidente e seu governo. Será que é só má vontade? E esperam que a situação mude na gestão de Fux, que tomou posse ontem como presidente da corte. Então aqui que eu digo, ó, pô, já prevê que agora o Fux chegou. Então eu acho que essa opção de Bolsonaro não ir, bater nos peitos e falar venham e façam a condição coercitiva, eu acho que é meio que zero. Até meio que uma tentativa assim, de mostrar respeito pelo Fux, pelos outros ministros, né? Que alguns você vê, Bolsonaro vem tentando construir uma ponte. Inclusive o próprio Fux fala isso, né? Eu vim para construir pontes, não vim para criar problema. Mas o Celso de Mello não é a primeira vez. Eu não vou ler tudo, mas você deve lembrar da questão vai depor debaixo de vara, que mandou aí pro pessoal do Exército, o Heleno, o Braga Neto, o Ramos. E depois teve a questão também dos celulares, que ele queria o celular de Bolsonaro, do Carlos. O Carlos falou que não. No final das contas, o Celso de Mello deu para trás e falou, não, beleza, segue o caminho aí. Mas e aí, galera? O que é que vocês acham dessa situação toda? Eu acho que realmente aí Bolsonaro é recorrer, manda pro plenário e aí vamos ver. Vamos ver. Será que a maioria dos ministros vão obrigar Bolsonaro aí? E eu falo isso lembrando, Celso de Mello vai permitir aí que os advogados de Moro participem do depoimento. Olha só como são as coisas, né? E ainda a gente fala do advogado de Moro, olha isso daqui, o Josias. O Josias, ele tá mais muito longe de ser um apoiador do governo. Normalmente toda vez que eu já trouxe o Josias aqui foi para criticá-lo. Ele é da Jovem Pan, tá direto no 3 em 1, né, com o Rodrigo Constantino, a Thaís Oyama. E ele nos informa que Celso de Mello foi draconiano com Jair Bolsonaro. Ele, que a oposição reconhece. Determinou que o depoimento do presidente, no caso sobre interferência política na Polícia Federal, tem que ser oral. Deu de ombros para o procurador-geral Augusto Aras, para quem o depoimento poderia ser tomado por escrito, ou seja, ele obrigou, ignorou Aras, ignorou também um precedente aberto pelo Barroso, que permitiu Temer depor por escrito no inquérito que detectou corrupção, e o ministro determinou também que, se quiserem, os advogados de Sérgio Moro podem querer Bolsonaro. Ou seja, na prática, Celso de Mello impõe a Bolsonaro um tratamento sub-Temer. Ele não é a mesma coisa, sabe? Todos são iguais, mas alguns são realmente mais iguais, né? Tem um pouco mais de privilégios, a questão da revolução dos bichos. Olha só como são as coisas, né? Vai vendo. E aí, meus amigos, olha só, artigo 221 do Decreto de Lei 3689, 3 de outubro de 1941. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, Senado, por aí vai, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes devidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. É bem complicado, a gente está na situação que o pessoal está tentando o tempo todo desestabilizar o governo. Eu não sei, eu acho que Bolsonaro ele vai, de boa, vai pedir para recorrer, vai mandar para o plenário. Ele não vai tentar criar problema, até porque Celso de Mello está indo embora agora. E você sabe como esse pessoal é vaidoso. Como esse pessoal é vaidoso e aí pode querer gerar problema. Os outros vão ficar mais, sei lá, não sei quantos anos. E aí você vê que a coisa é tão absurda que a Janaína Pascoal, que está longe também de ser operadora do governo, diz assim, ó, respeitosamente, eu queria entender por qual razão o ex-presidente Michel Temer, que chegou a ser inclusive indiciado e denunciado, teve a prerrogativa de depor por escrito e Bolsonaro não tem. Qual é a lógica, cara? É só perseguição, é algo de cunho político, mas o cara tá saindo. Mais um mêsinho e meio aí, tá fora do STF. E uma coisa engraçada, gente, é que é o seguinte, é a opinião das pessoas. Eu adoro ver a opinião das pessoas comuns, porque é como a sociedade vem pensando. Veja assim, o Felipe, ele fala assim, ó, espero que o Bolsonaro não vá. Isso é muita humilhação. O STF já passou de todos os limites racionais. Porque essa investigação fajuta, criada pelo Moro, continua. A intenção é apenas coagir o presidente. Aí eu falei alguns comentários. Um deles é o que da Francisca. Uma pessoa comum, a tia do Zap, diz assim, ó. Espero que o presidente não escute seus conselheiros jurídicos. Vá, Bolsonaro. O senhor é inocente. Quem não deve não teme. Af. Ela tá sendo irônica naquele. Vai, não tem problema. Quem não deve não teme. A gente tá vendo a questão do Flávio Bolsonaro. Não, Flávio. Quem não deve não teme. Vá lá. E o pessoal agora tá até hoje aí, né? Não descansa. Todo dia uma narrativa diferente. Por outro lado, você vê aqui, ó, a Rosemary.
a tag é essa, hashtag não vá Bolsonaro. Até a Melina cresceu, tia do Zap. Então realmente o povo tá insatisfeito, o povo não aguenta mais. Não aguenta mais. A gente realmente às vezes pode até entender que tem coisas, mas, cara, passa de todos os limites. O STF vem passando de todos, já passou há muito tempo. E aí, no final do dia, a CNN informou que Bolsonaro vai recorrer ao plenário contra a decisão do Celso de Mello. Então vamos ver. Segundo auxiliares de Bolsonaro, o agravo deve conter uma mensagem dura contra decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores que afetam os demais poderes. Então vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Talvez aí a resposta já possa vir aí, né? Nessa cartinha pro Celso de Mello. Vamos esperar para ver. E aí, galera, tem umas coisas que eu queria relembrar lá do depoimento de Valeixo, que o pessoal fala tanto, né, das ações de Bolsonaro na PF. O pessoal que quer derrubar Bolsonaro e criar problema. No depoimento de Valeixo, por exemplo, quando perguntava lá do caso do porteiro, que teve o trem na casa de Bolsonaro e blá blá blá, o Valeixo falava que não foi solicitado pela Presidência da República a reportar informações sobre esse inquérito. Deixou a polícia trabalhar, vai lá e trabalha, cara. Em nenhum momento tentou interferir, que foi uma das coisas que o pessoal questionou o Valeixo. A outra diz, né, que esclarece que, de fato, os atos de nomeação ou de exoneração do diretor-geral do PF legalmente cabe ao presidente da República. Ou não, o presidente quer mudar. E o Valeixo lembra, cara, quem escolhe o diretor-geral é o presidente. Que em outros mandatos presidenciais houve indicação do diretor-geral diretamente pelo presidente ou pelo ministro da Justiça, falando, cara, o presidente ele pode indicar. E que, eventualmente, né, o presidente pode solicitar tais relatórios quando envolver questões estratégicas que envolvam a tomada de decisões, como, por exemplo, em questões que envolvam questões de repercussão nacional, que é quando o Bolsonaro, na reunião ministerial, fala que ele não está recebendo informação, ele não vai sendo informado. E o Valeixo falava assim, cara, o presidente pode pedir coisas, mas o pessoal insiste, continua insistindo na narrativa. Aí você vê, ó, a Presidência da República solicitou ao depoente algum dado sobre investigação policial em curso, o cara falou não. E vê, ó, que desde a crise em agosto, o depoente teria comunicado por diversas vezes a Moro que queria sair do cargo, foi aquela questão. E aí, ó, que sentia desgastado no cargo no final do segundo semestre de 2019. Mas Moro insiste na narrativa. Vale a pena mostrar aqui só essa imagem, só para relembrar algumas coisas de Moro, né? Moro escolhe General Tucano para a Secretaria de Segurança, Moro almoça com tucanos, Moro com os tucanos, Tucano defende juiz Sérgio Moro e ressalta, ele motivou a mudança que o Brasil precisa. Você vê que Sérgio Moro ele vem aí, né, criando muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. E aí você vê, cara, Sérgio Moro, o advogado de Sérgio Moro vai poder fazer perguntas a Bolsonaro. Lá atrás, quando Sérgio Moro foi depor, a gente falou, tá, por que Moro queria um advogado tão caro? E agora a gente tá vendo que, pô, chegou num ponto que o advogado de Moro vai poder fazer perguntas, um advogado qualquer. Aí o Rodrigo Sanches Rios, um grande advogado lá do estado do Paraná, peso de ouro. Aí o advogado de Moro já defendeu Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha na Lava Jato. Quanto vocês acham, gente, que não custa um advogado desse? A gente fala, rapaz, vai estar defendendo o Moro. E reza a lenda, que quem abriu muitas portas aí pro Sanches Rios, abriu porta, não de forma irregular nem nada, mas assim, pô, foi conversando, viu que ele tinha potencial, coisa, que são pessoas que já estavam na área do jurídica. É um pessoal que tem um sobrenome e tal, parecendo que, sei lá, começa com Fá e tem um, sei lá, no meio termina com Kim. Vocês entendem, né? Diz aí que tem até alguém assim lá no STF. Será que tudo foi planejado de muito tempo? Não sei. Aí você vê, né, o advogado Rodrigo Sanches Rios, que tem escritório em Curitiba, é considerado próximo a Sérgio Moro, foi procurado por interlocutores do caso do deputado caçado Eduardo Cunha, ralando Lava Jato, por ter supostamente desviado recursos da Petrobras. Rios é fundador do escritório Sanches Rios, Advocacia Criminal, a empresa especializada em delitos de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e fiscais, entre outros. Na Lava Jato, ela representou a Engevix e a Odebrecht. E na época que eu falei isso, eu ainda me questionei, cara, por que Sérgio Moro, que é um advogado criminal, por uma ação dessa? Quem não deve não teme. Tá começando a fazer um pouco mais de sentido. E aí é só mais informação, né? Que na verdade, além dele, que estava no depoimento de Moro, ainda tinha mais 3 advogados de escritório criminalística que fazem a defesa do ex-ministro. Ou seja, Moro tem um advogado a peso de ouro e mais 3 advogados de outro escritório. Não era muito estranho, gente. Não tá tudo muito estranho desde o início desse caso Sérgio Moro.
É um caso aí que até hoje a gente não tem uma resposta que bater o martelo, né? E aí, outra matéria da saída de Moro, que vale a pena refletir, é que Moro, antes dele sair, ele conversou com Maia, ele conversou com o ministro do STF, ele vinha conversando com a Joyce já tinha ido conversar com Alexandre de Moraes, junto com o Frota, a questão do inquérito das fake news. E você vê, cara, o que é que isso tudo tá acontecendo? Porque chega a esse determinado ponto que você fala, não é possível que seja só coincidência, tudo que vem acontecendo até hoje. Será que é só birra do Celso de Mello? Será que é só birra? Será que tem alguma coisa assim combinada com mais pessoas? É complicado, é complicado. Eu revejo isso, eu fico me perguntando, cara, o que é que tem por trás? O que é que tá acontecendo por trás disso tudo? E aí o Fiuza, ele faz até uma fala, saiu um editorial na Jovem Pan, bem curtinho, que diz assim, na verdade, Sérgio Moro está atrapalhando o país, diz o Fiuza. E em um dos parágrafos ele diz assim, para o comentarista, Moro montou uma encenação na saída dele no governo no início do ano. O ex-ministro pediu demissão, alegando suposta tentativa de Bolsonaro de interferir na PF para proteger familiares e aliados. O presidente nega, óbvio. Este inquérito que está servindo para o Celso fazer demagogia contra o presidente também tem uma origem demagógica. A forma como Moro saiu do governo sem avisar ninguém, convocando uma coletiva ainda no cargo, no meio de uma pandemia, tendo dito muito pouco tempo antes, taxativamente, que não havia interferência do presidente na Polícia Federal, e de repente houve? Que episódio foi esse, sabe? Ele nunca explicou, não consegue demonstrar, e por um passe de mágica, de repente estava dando uma coletiva. E aí relembra o Fiuza. Segundo ele, no de Moro, foi basicamente assim, uma bomba que no final foi nada. E aí, pessoal, a gente já falou isso várias vezes no dia anterior. O antagonista soltou inúmeras matérias, mas inúmeras matérias. A bolsa fez, ó, subiu e desceu igual montanha-russa. Antagonistas, que é ligado ao grupo Empíricos, que dá dicas do mercado financeiro. Complicadíssimo. E a pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço, eu não vou colocar os prints hoje, porque eu acho que vocês já estão cansados de saber, por que Sérgio Moro ainda queria, né, no final de tudo, ele só tinha, era o único nome que ele aceitaria, era o Disney Rossetti para a diretoria geral da PF. Ele não aceitava nenhum outro nome, o Ramos falou isso, o Moro falou isso, Bolsonaro falou isso. O Disney Rossetti é o número 2, ligado a Alexandre de Moraes. O Disney Rossetti atualmente, inclusive, foi, sei lá, não sei se eu posso falar promovido, mas está agora no TSE, para fiscalizar umas coisas relacionadas a eleições. E a gente vai falar de eleição e de TSE quando for falar do negócio do Alexandre de Moraes. Então, por que Moro queria? Porque queria colocar o Alexandre de Moraes. Até porque não era o nome que ele tinha na cabeça. O Valeixo falava que era o Fabiano Bordignon. E aí Sérgio Moro decidiu mudar. O Rossetti, que é a própria Cruzoé que Moro trabalha, fala que quando ele estava na frente da Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato não andou. Mas aí, continuando, Olavo de Carvalho diz assim, ó, a verdadeira comparação é que Bolsonaro foi eleito pelo povo, já o Toffoli foi nomeado por um ladrão que, meu Deus, fazia coisa imprópria com os cabritinhas, né? Falando aí do Lula. E aí, galera, teve duas postagens aqui que eu não sei para quem se encaixa, mas assim, uma de Fábio Faria, que ele fala assim, o 2020 tem sido revelador. Muita gente que entrou pela porta da frente está saindo pela porta dos fundos. Será que ele está falando de Moro? Quem será que ele está falando? E o Constantino diz, a esquerda descobriu que pode até perder nas urnas se controlar a Suprema Corte. Não há nada mais perigoso do que juiz supremo, ativista, militante que banco legislador, combater desigualdades, empurrar a história para a justiça racial. Nada disso orna com a função do STF. Tá muito... O STF realmente é complicado. E aí, temos outra agora, que foi a do Alexandre de Moraes. Lá na matéria da Folha, fez um resumo da entrevista dele e aqui, olha o título. Milícias digitais fazem enorme lavagem de dinheiro, diz Moraes do Supremo. A Sarita na rebate falando, ó, Moraes não encontrou robôs pagos para disseminar notícias falsas. Agora diz que essa prática, por estar em evidência, foi substituída por equipes de pessoas contratadas para divulgar desinformação. O editor do Brasil já definiu que é verdade aquilo que ele disser o que é. Verdade é aquilo que ele disser o que é. Então vejam só. Alexandre de Moraes. Cara,
E ele realmente fala isso, fala, não, ele não encontrou robôs, mas o pessoal mudou o método, sabe? Agora são pessoas contratadas para divulgar desinformação. Mas calma, tem coisa aqui mais importante. Eu vi o pessoal comentar sobre isso, mas muita gente ficou assim meio que travada na parte da crítica, porque é da raiva, principalmente o pessoal que tá envolvido nisso daí, gente. Fala, pô, cara, a gente virou o que? Quase criminoso. Só que aqui tem alguns assuntos a mais, até marquei para mim aqui, ó, 3 letrinhas em amarelo, ó, TSE. Ele diz assim, ó, as milícias digitais que são alvo de inquéritos vêm realizando há alguns anos uma enorme lavagem de dinheiro, principalmente por meio de cursos, lives e sites de crowdfunding, diz o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só, né, lavagem de dinheiro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as milícias digitais estão sendo usadas para uma grande lavagem de dinheiro, falou lá no evento da Abrage. Moraes afirmou que a investigação do Supremo sobre fake news já gerou 82 inquéritos. Olha isso. Nós ainda estamos trabalhando na investigação para verificar todos os caminhos para levar algo fechado para o TSE. Olha só isso daqui. Ele quer investigar isso para levar para o TSE. O que é que está no TSE? Aquela ação para julgar se pode impeachment a chapa Bolsonaro-Mourão, sim ou não. E aí ele vem com essa. Complicado, hein? Complicado, Alexandre, complicado. Aí ele continua. Segundo o ministro, a produção, venda de cursos, é aí para fazer milhões e milhões estão sendo lavados. Com base em que eu não sei. Determinadas lives realizadas por milícias digitais ou pretensos jornalistas, sabe, são usadas para lavar dinheiro. Hoje, muitos milicianos digitais se auto-identificam como jornalistas para evitar qualquer responsabilidade. Aí vai ver, e de jornalismo não tem nada, está lavando dinheiro e monetizando. Cara, são falas muito pesadas, muito pesadas. Ele descreveu como são feitas as doações durante lives, sempre no mesmo valor. Gente, será que ele sabe que, por exemplo, no YouTube os valores são fechados? 2, 5, 20, 50, acho que depois é 100. Não é isso? Me confirme se eu tô falando certo. Depois você pode botar no valor de 200, 300, 400, 500. São sempre nos mesmos valores. Por que será? Por que será? Deve ser porque o valor padrão da plataforma. No limite para escapar da fiscalização. Se faz essa lavagem e acaba limpando esse dinheiro que pode retornar via doações, inclusive para quê? Inclusive eleitorais. Mais uma vez falando de eleição. Olha a narrativa que esse pessoal está querendo criar. Moraes afirmou que a investigação continua fazendo o cruzamento de dados para chegar a novas etapas e que esse mapeamento é importante para que a justiça eleitoral possa coibir esse mecanismo. Então o cara está fissurado em questão eleitoral, TSE. E olha isso daqui. Quando você acha que já está ruim, você descobre que pode ficar pior. O ministro do STF afirmou ter se reunido 2 ou 3 vezes com o deputado Orlando Silva do PCdoB. Vou botar de amarelo. Não, era para botar de vermelho, né? Ele é do PCdoB. Quem é Orlando Silva? É o cara que Rodrigo Maia falou que é peça-chave na PL 2630, que é a PL das fake news. Olha com quem Alexandre de Moraes está se reunindo. E aí, ó, eu sugeri ao Orlando que elas deveriam ser classificadas da mesma forma que as empresas de mídia. Que ele tá falando isso daí, que as mídias digitais, Facebook, Twitter, YouTube, têm a mesma classificação que empresa de mídia. Porque até então, se a gente posta alguma coisa no Twitter, pô, não é culpa do Twitter. Meio que o Twitter não tem como controlar tudo. Mas agora vai ser culpa também, ele vai ser copartícipe. E aí? Vai ser complicado, né? Então acho que essas empresas vão ter que arrochar no controle. Porque qualquer coisinha vai ser processo o dia inteiro, não vai ter como. O STF atuou de forma dura quando precisou, de forma rápida. Em menos de 3 meses, houve acomodação institucional importantíssima para a manutenção da estabilidade, disse ele. Se compararmos o mês de maio e o momento atual, começo de setembro, é enorme a diferença. Houve um recuo do discurso de ódio das milícias digitais e não digitais e foi tudo com ações do STF. Cara, na verdade, eu acho que o que mais contribuiu para acalmar o cenário foi Bolsonaro, na paz, na tranquilidade, sabe? Tentando manter a calma. E foi difícil. Agora, o que me espanta é ele achar que essas decisões dele aí, né, bem pesadas, estão ajudando a manter a paz. Tá criando um estado policialesco, que as pessoas ficam com medo. Ele tá achando que isso é paz. Cara, complicado.
E aí você vê como são as coisas. Teve lá a live da Brage, aí diz a repórter Natuza Neri questiona se Alexandre de Moraes sobre a decisão de retirar do ar a matéria da revista Cruzeiro sobre Dias Toffoli. A Constituição não proíbe a retirada de matéria se ela for mentirosa. Aí o Diogo Mainardi chama ele de mentiroso. E a Treta diz, né? Quando é com eles, o ministro vira mentiroso. Será que também vai ter busca e apreensão em Veneza? Você vê como é, né? 2 pesos, 2 medidas. Quando é com o pessoal de cá, mereceu, blogueiro. E fala várias outras coisas. Quando é com o antagonista, é perseguição. A mídia vai lá até defende. Aí, durante o dia, teve uma briga aí. Mas o Terça Livre, acho que já tá aqui. Deixa eu primeiro aqui ler o que o Ítalo falou completo, depois eu volto. Ítalo fez um comentário que diz assim, ó. A famosa planilha da Secom, usada pela Campus Melo para acusar o Terça Livre de receber dinheiro público, R$35, mostra repasses muito maiores para o antagonista, Revista Fórum, Diário Centro do Mundo. Com base na narrativa envolvendo essa planilha, Alexandre de Moraes agora diz que não tem dúvidas de que cursos e doações são usados para lavagem de dinheiro. Pergunto por que o mesmo não vale aos veículos citados acima. Aí vem o antagonista. Outro vagabundo bolsonarista retuitado por Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha. Aí o Paulo diz, né? Sentiram, blogueirinhos? A fonte secou e perderam a compostura? Vagabundo bolsonarista por quê? Se for avaliar a seriedade do trabalho, o adjetivo vagabundo aplica-se ao jornalismo porco de vocês. Né? Foi aí no pescoço. E aí, olha só, o Alan coloca outro pino do antagonista e pergunta assim, vocês mudaram de ideia, foi? Vocês mudaram de ideia? Olha o que disseram antes de serem encontrados na mesma lista. Quando eles não sabiam que estavam na mesma lista, eles falaram uma coisa, agora eles falaram outra. Olha só, agora que o antagonista descobriu que ele também é antagonista, recebeu muito mais dinheiro do que o Terça Livre, ele fala assim, ó. A esculhamba bolsonarista está divulgando que o antagonista recebeu dinheiro da Secom via mídia programática Google. Não importa a quantia, ela será devolvida. O governo também será comunicado formalmente para que nunca mais tente anunciar no site. Olha, agora vai devolver, depois que o pessoal reclama. Mas na época, que saiu lá em maio, olha o Felipe Moura Brasil. Foram 1.447 anúncios do governo em canal de blogueiro de crachá. Blogueiro de crachá. Que consta na planilha da Secom. Ela contrata agência que compra espaço via AudiSense e diversas outras coisas. Gente, isso aqui na época foi R$ 4,21. Todos os anúncios que dá uns 21, de 21, não dá nem R$35, então acho que ele estou para cima. Mas aí antes a gente não sabia que ele estava também, né? Aí foi sedento. Agora que descobriu que eles estavam lá, estão reclamando. E aí o Olavo até fala assim, ó, se o antagonista promete devolver dinheiro à Secom, confessa que recebeu. Ou eu é que não sei mais ler. Não, Olavo, você sabe ler, eles estão confessando que eles receberam dinheiro. Mas não sei, né, porque eles não estão no inquérito da fake news. Não faço ideia. E aí, galera, continuando aqui pra gente falar de eleições. Pode parecer que não tem muita coisa a ver isso aqui com eleição, mas olha só. Em março, sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar à depressão e as pessoas tirarem a própria vida. Aí agora, em agosto, pandemia pode aumentar casos de depressão e pessoas que retiram a própria vida, diz o presidente da Associação de Psiquiatria. Senado Federal, casos de ansiedade, depressão e suicídio aumentam durante a pandemia. O Brasil é um país que registra transtorno de ansiedade e o segundo no ranking mundial de transtornos depressivos. O Bolsonaro estava certo, né? 5 meses de antecedência. Aí outra. Enfim, a canalice do Estadão. Bolsonaro lá. Pô, o pessoal tá morrendo? Desculpa, cara, lamento, mas vai ter muito mais gente. Mas, se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas, mas na verdade sim, eu falo, tem gente tá morrendo? Tem. Mas vai ser muito pior, se a economia continuar sendo destroçada. E aí o pessoal reclamou, né? Aí, ó, Bolsonaro apelar por fim do isolamento social. Reclama. Aí agora, a comida encareceu, o consumidor reclamou e o governo reagiu com um showzinho eleitoral baseado no script já desmoralizado há 30 anos. O cara tá falando, mas não adianta. Aí o Herbert Passo diz assim, ó. Pandemia abraçou cegamente a quarentena, rejeitou o tratamento precoce, denunciou vizinhos, aplaudiu a violência inocentes, ignorou aí os gastos que fizeram com dinheiro, né? Pediu fora Bolsonaro e a submissão à MS. Aceitou tudo o que disse a mídia. Agora reclama de desemprego e economia. Agora é fácil reclamar.
Agora é fácil. E aí, pessoal, olha só isso daqui sobre o arroz. Olha só. Relembrar e viver. Vocês se lembram da Raposa Serra do Sol? Aquela terra que o pessoal falou, não, é dos índios, é dos índios, é dos índios. Gente, era uma área extremamente produtiva. O Jobert aqui relembra, ó. Era em Roraima, que produzia 152 mil toneladas por ano de arroz. Tem que devolver para os índios, tem que devolver para os índios. E agora, a Raposa do Sol, sabe o que ela é? Os Miseráveis que o STF criou com a antropologia poética de Aires Brito. Não foi por falta de aviso. Gente, a área virou um lixão. Virou um lixão. Essa aí, né? Decisões do STF. Vale a pena lembrar, né? Vale a pena. Decisões do STF não. A antropologia de Aires Brito. É difícil. Aí agora o povo reclama, mas... a gente tá vendo, né? Tem que relembrar as coisas. E aí, ainda nessa questão até do arroz, e envolvendo eleições também, vem aqui o TSE. Mas não sei se é verdade, mas pode parar. Aquela mensagem que parece inofensiva ou polêmica pode espalhar mentiras, difamar reputações e gerar muitos danos à democracia. Na dúvida, não compartilhe. Verifique. Fica a dica do TSE e do Átila. Gente, Átila, meu Deus, como é que esse cara pode estar falando de desinformação? Sabe? É complicadíssimo. E olha só o que o Átila fez. Mais uma vez, ele apagou o comentário. Teve aquele comentário aquele dia que ele falou, eu só vou tomar aqui no braço, né? A prevenção. O pessoal tá querendo descobrir todo jeito. Depois que todo mundo tomar. Eu não vou ser o primeiro. Ele fala isso. Aí apagou. O pessoal, o print eterno. Aí dessa vez ele vem, né? Em fevereiro, comentando sobre os problemas que teríamos com frota de ingredientes para os testes RT-PCR por falta de financiamento de ciência e câmbio desfavorável. Mal sabia eu que teríamos problemas até com o arroz. Fica a associação do capitalismo liberal com a fome do Mike Davis. Estão querendo mais uma vez colocar a culpa agora no capitalismo. É o capitalismo. O pessoal de esquerda é complicado. Aí o Rodrigo Silva, que é um cara realmente opositor ao governo, ferrenho, diz assim, ó, Átila, tudo bem? Sei que você apagou esse tweet, mas ainda assim gostaria de te contar uma história sobre a nossa espécie, os seres humanos. E ele trouxe esse gráfico aqui, meus amigos, que eu acho que vale a pena a gente olhar, porque dá para fazer um comentário interessante. Mas assim, pô, de 1820, tinham 6 pessoas apenas que estavam fora da linha da pobreza. Cada 100, só 6 estavam fora. Agora aqui, possivelmente em 2015, a última data, a cada 90 pessoas, ou a cada 100 pessoas, 90, só 10 estão na área da pobreza, da extrema pobreza. Educação básica, atualmente, só 14 a cada 100 não tem qualquer instrução. Já no passado, era 83. Olha como era pior. Cara, reduziu, mudou por completo o gráfico. A alfabetização, antigamente 88 a cada 100 não sabiam ler. Agora 85 a cada 100 sabem ler. País que vivia democracia em 1820. Só um país era uma democracia na época. Democracia. Olha isso daqui. Atualmente 56. E isso é interessante. A gente tem essa ideia que o mundo é um lugar democrático, bonito e por aí vai. Cara, olha só. Quase metade do mundo não sabe o que é democracia, gente. Quase metade. E isso é uma coisa que eu falava muito pra minha mãe. Minha mãe falava, não sei o que tem que acontecer isso e aquilo, aquilo outro. Foi minha mãe. Tem hora que a gente até deseja assim, o pior pro povo aprender. Minha mãe às vezes ela fica muito com raiva. Você fala, rapaz, como é que o povo não aprende das coisas? O povo tem que sofrer pra ver se aprende. Eu falei, minha mãe, não pode ser assim. Sabe por que não pode? Quando a gente olha, principalmente os países que um dia foram democracia e tiveram a esquerda no poder, cara, a parada não volta mais. Olha Cuba, não voltou mais. Olha a China, não voltou mais. Olha a Rússia, não voltou mais. A Rússia é até um pouquinho melhor, né? Esse China. Coreia do Norte, cara, não voltou mais. Venezuela, olha o ramo que a gente ainda tá indo. Então, complicado. Uma vez, gente, que um país quebra, sabe? Tem essa volta, não tem mais como voltar. Isso aqui também se aplica pra economia. Por isso que o Bolsonaro tá tão assim, preocupado. Você vê a questão de vacinação, mortalidade infantil. Gente, antigamente era quase meio. Todo mundo que nascia, assim, era 50% de sobreviver até depois de 5 anos. E isso daqui demonstra também outra coisa sobre o Átila. Possivelmente ele é uma pessoa que ele não conversa com os avós. Não
tipo assim, se interessou em saber a história dos avós e dos avós deles. Tinha uma coisa que eu sempre... Tem duas coisas na vida que eu sempre tentei criar uma linha histórica. Uma é a linha histórica do mundo. Eu sempre, desde criança, pensava, cara, como é que a gente saiu do nada, sabe? Da caverna e a gente veio. Eu ficava assim olhando os prédios, eu falei, cara, até chegar nesse prédio, a cidade tá toda pronta, teve que ter assim um passo a passo. Como é que é sair, sei lá, do padrão daquela cidade do interior até uma cidade maior? Eu sempre ficava assim, juntando. Então não pensava assim, então questões arquitetônicas. E a outra é como, sabe, o silício lá juntou e virou computador, e eu tô olhando aqui pra essa tela e estou falando com vocês. Todo esse processo de descoberta, e quanto mais eu estudo, eu vejo mais complicado. E aí, galera, quando você conversa com alguém mais velho, você pergunta como era no passado, você vê como o mundo mudou. Aí quando o Átila vem falar do capitalismo, isso, aquilo, galera, se a gente pega o mundo aí uns 70 anos atrás, como é que não devia ser o supermercado há 70 anos atrás? Será que tinha todos esses produtos? Será que esses produtos aí, sei lá, aquele macarrão instantâneo diretamente do Japão que você gosta, sabe? Sei lá, um chá gelado aí produzido na Nova Zelândia, sei lá, amoras, fala em outro país aí, não sei, amoras, não sei nem se o Canadá produz amoras. Você vê tudo aí que foi propício desse mundo, mercado liberal, grandes empresas, cada vez produzindo mais com menos, barateando coisas devido ao grande uso. Mas parece que o Átila, né, ele perdeu esse contato, não foi perguntar como era o mundo no passado. Eu lembro que meu avô falava que pra sair de Feira para Salvador era quase um dia de viagem. Eu falava, rapaz, complicado, não o tempo dele, não o tempo do pai dele. Eu falava, é como as coisas são, né? Então às vezes você vê o deslocamento das pessoas por não tentar conhecer a história dos antepassados. Olha pro mundo de hoje, o problema é o capitalismo. Se tentasse entender a história, fala, não, pô, é o contrário, é o capitalismo que libertou a sociedade. Mais difícil pro Átila, né? Vamos continuar. E aqui você vê também, ó, olha isso daqui, gente, expectativa de vida. Gente, isso aqui é muito pouco tempo. 1770 foi ali atrás. A gente tá em 2010. Foi 10% aí, né? Se a gente pegar do 0 a 2010, é 10%. 200 anos aí. Cara, saiu de 30 anos para, na pior das hipóteses, estar 60. Mais que dobrou. Teve lugar aqui, ó, que tava com uns 35, já tá acima dos 80. Expectativa de vida, nunca se viveu tanto. Mas pra essa gente, o mundo tá cada dia pior, o capitalismo, a gente tá perdendo, a democracia não existe mais. Galera, o mundo tá numa certa evolução. Mas essa gente, no discurso, quer investir no discurso. E aí eu pergunto, vocês vão acreditar no que os seus olhos estão lhe mostrando ou no que essa gente fala pra vocês? E aí, vale a pena relembrar, né? Essas chás, deve lembrar, tinha a primeira ondinha, que era a questão da pandemia, e o Bolsonaro falava, ó, cara, tá vindo uma segunda onda muito maior, que é a recessão, o problema econômico, não pode esquecer disso. E a data do Bolsonaro diz, ó, não custa lembrar, quem primeiro alertou para o perigo de uma segunda onda ainda mais forte, que poderia causar danos piores do que a própria pandemia, foi Bolsonaro. Desconfie de quem foi escrever sobre a economia hoje e ignorar esse fato. E aí, ignorar o fato. Olha só, Justiça do Trabalho proíbe retorno de aulas no Rio de Janeiro até que estudantes sejam vacinados. Não tem data, não tem nada. Deixa sem estudar. Deixa, tanto faz. É complicado, viu? Você fala assim, cara, a Justiça do Trabalho, aquela mesma justiça que lá pelo menos o pessoal de Goiás atuou, né? Autuou o dono da loja o dono da rejoalheria que vende relógio, que deu lá o relógio pro menininho de graça, né? Que falou que ele fez apologia ao trabalho infantil. Aí que você vê, cara, é só jogando contra. É só jogando contra. E aí, pegando aqui o link ainda para de eleição, né? Tá falando do ato de desinformação. Olha para isso daqui, galera. Olha para isso daqui. Quem está em segundo lugar? Guilherme Boulos. Estamos em segundo lugar. Vamos virar o jogo em São Paulo. A maior cidade do Brasil vai ser capital da resistência e da esperança. Cara, é inacreditável pensar nisso, gente. E aí vem o que a gente falou. Falei pra você, falei, ó como tá mudando. O PT tá se reinventando, vai fazer uma nova coligação aí, umas novas ideias, vai botar Lula na TV. Porque hoje o PSOL tá representando muito mais a esquerda do que o PT. Olha aqueles conceitos de janela de Overton. Gente, antigamente o Guilherme Boulos era um absurdo. Hoje em dia, você vê, o cara tá quase normal ver ele no noticiário. Normal.
Cara do MTST. Ah, tá tão normal, o cara tá em segundo lugar, gente. Segundo lugar, cara, em São Paulo. É inacreditável. Aí você vê, ó, enquanto vocês se esvaziam, a esquerda organizada faz política. E aí o pessoal todo agora é o tempo todo procurando traidores dentro da direita, pessoas que estão querendo controlar e falar o que o presidente tem que fazer, comemorando. Eu vi gente comemorando contra o próprio canal aí do Alan, Terça Livre, perdendo inscritos, perdendo views. Cara, até onde vai, sabe? Eu falo, não consigo acreditar, cara. Pra que lado esse pessoal tá indo? Ai, não, vocês criticam demais o governo, não sei quem é. Ó, não pode. Enquanto isso, olha só. Olha quais são os candidatos em São Paulo. Bruno Covas, Guilherme Boulos, Celso Russomano, Márcio França, Suplicy, Joyce, Gilmar Tatu, André Matarazzo, Arthur Duval, Sabará, Orlando Silva, voto branco e nulo, outro e não sei. Gente, quem te vota? Quem te vota? E Alan diz assim, ó, parabéns PSL, por pura birra infantil, o partido perderá a maior cidade do maior país da América Latina. Para chegar ao nível de burrice muito alto, esse partido só precisa colocar a foice e o martelo na campanha eleitoral desse ano. Todos os outros aspectos já estão preenchidos. Gente, vocês conseguem acreditar que São Paulo, que é o segundo maior PIB do Brasil, só fica atrás do estado de São Paulo, pode cair na mão de Guilherme Boulos? Boulos! Cara, eu não consigo acreditar nisso. O cara tá em segundo lugar. Segundo lugar. E aí já tá lá, ó, na campanha dele. Batendo foto bonitinha com a Erundina. Tô sempre abraçadinho, rapaz. Com a barbinha feita. Aí vem, ó. Eles contam com grandes empresários e uma máquina milionária de robôs e fake news. Nós temos cada vez mais apoio de gente de verdade. Acesso, doe bolos e doe ainda hoje. Espalhe essa mensagem. Eles não vão se aproveitar da campanha para ficar falando isso daí, ó. Botou um robô distribuindo fake news. Olha só, né? Vai ser uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. Só vai usar tudo que puder. E aí, comentários aqui sobre Roberto Jefferson. Teve a questão da filha dele aí, não tem nada pra comentar. Tem o que pra comentar, só ficar falando firula. O que tinha pra falar, até falei lá no Twitter, quem quiser ver. Deu umas risadas, né? Não tinha como não dar. Mas ele fala aqui duas coisas, gente, e não é sem pegar no pé, que você fala, você pega no pé do Roberto Jefferson. Você viu o que aconteceu ontem, né? Mas olha aqui, de forma séria mesmo que ele fala. Tenta analisar, sabe? Sem ficar de birra. Sem ficar de birra. Olha o que o Roberto Jefferson falou, olha o que eu estou falando. Sem birra, por favor. Ele diz assim, ó. O exemplo começa em casa. Temos uma resolução partidária que proíbe coligações com o DEM e o PSDB e os demais partidos subscritos do Foro de São Paulo. Já estou avocando para Brasília a convenção de São João de Meriti, governado pelo DEM, que recebeu apoio do PTB na cidade. Ela é nula. E ainda diz lá embaixo, ó, em São Paulo, o PTB entra aí, em São Paulo, o PTB, contra a decisão nacional, coligou com o PT em São Bernardo e Osasco. Essas convenções são nulas. E eu quero falar disso daqui. Ainda que ele tenha prometido tudo e diversas coisas, e ainda que ele consiga barrar todo mundo, gente, só mostra uma coisa. No final das contas, realmente assim, cara, você olha os partidos, olha como estão os partidos. O pessoal sabe que é nulo, o pessoal sabe que não pode fazer, e o pessoal ainda vai, sabe? O Roberto Jefferson ele não consegue convencer a galera, tipo, pelo exemplo. Ele vai ter que dar canetada, falar, cara, isso aqui é nulo, isso aqui é nulo. Então imagina, a pergunta assim, quantas pessoas ainda não pode ter, talvez dentro do PTB, que falam, não, beleza, não vou fazer uma coligação, porque eu não quero ser expulso, eu quero continuar no partido, eu quero manter minha campanha, minha candidatura. Então veja só como são as coisas, né? É uma situação bem complicada, por isso que eu digo, galera, qualquer partido aí que for, tem que entrar pela escada, escadinha de boa. O que tem de gente aí, gente, com seguras intenções, não é brincadeira. E aí, olha só, falando em reeleição agora. Após rejeição por PEC, Senado tira a consulta do ar. Enquete sobre PEC que pode permitir reeleição de Alcolumbre para presidente da Câmara foi retirada no ar após rejeição de 98% dos internautas. O pessoal está bem contra, né, o Alcolumbre. Ele percebeu que o povo não quer que ele se reeleja. Mas se a gente tem arte, né? E aí que eu falei para vocês lá no início do vídeo, ele diz assim, ó, o Ricardo Barros, líder do governo,
vê parcialidade e evidente ativismo judicial na Lava Jato. E diz aí que a Lava Jato atuou para tirar Lula da eleição. Cara, essa fala do Lula foi complicada, sabe? Por mais que eu tenha de refletir, foi completamente desnecessário. E teve até coisas que ele falou que são pertinentes, mas, cara, diante de algumas coisas que ele também falou... Cara, teve umas coisas que foram absurdas. Eu nem vou trazer a matéria. Mas falar pra vocês assim, o que podia realmente ser aproveitado. Ao mesmo passo que ele falou que a Lava Jato atuou para tirar Lula, ele falou que depois a Lava Jato atuou para libertar o Lula e meio que o STF também. A gente viu aí tudo que foi feito na questão da prisão de segunda instância. E ele também fala que, pô, cara, ninguém no MP pode ser punido, quer dizer que lá todo mundo é santo, que ninguém pode ter cometido nenhum abuso. E a gente sabe que, pô, cara... né, velho? Pera aí, Deltan, Moro, lavajatistas, 100%, vocês nunca cometeram nenhum deslizezinho? Certeza, só perguntando, não acusa nada. Não sei. Ele fala até umas coisas, mas meio que desnecessário, né? Essa do Lula foi muito desnecessário. E aí, já chegando aqui no final do vídeo, só duas noticinhas rápidas, notícias boas. Essa daqui, lá na minha Bahia. Bolsonaro e Tarcísio devem, não já aconteceu, eles participaram de evento histórico. Pela primeira vez desde 95, o Batalhão do Exército não assumia nenhuma obra aí de ferrovia, vai assumir para ligar aí a Bahia, sei lá, de oeste a leste, ligar aí, né, para poder escoar produção e mostrar, né, nosso presidente. Enquanto Alcolumbre é líder de rejeição, 98% das pessoas rejeitam a possibilidade dele colocar essa PEC, né, de reeleição. Enquanto o pessoal do STF não anda na rua, enquanto Rodrigo Maia não anda na rua, enquanto ninguém anda na rua, Bolsonaro tenta, esse sim governa pelo exemplo. Aí, ó, tá lá, vai lá, o povo tá lá, tem contato com o povo, vê quais são as queixas, vê o que pode fazer. É o momento de lazer que ele tem, porque quando volta para Brasília, esse Deus nos acuda, né? Então, meus amigos, por hoje era isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.